Olá, bem-vindo à NTN Notícias. Eu sou Stefânia Cox e essas são as manchetes de hoje. O viés da mídia tradicional desequilibrou a eleição. Um analista da mídia entrevistou eleitores de Biden que afirmaram que se estivessem mais informados sobre certas histórias, não haveriam votado nele. Um vídeo voltou a circular exibindo a Domínio Voting Systems, demonstrando como votos podem ser inseridos manualmente por usuários. É supostamente uma característica do software. A advogada Sidney Powell alega que o software é projetado para permitir manipulação eleitoral. O presidente Trump ganhou o público latino em 2020 e uma estratégia da campanha de Trump nos conta que a agenda socialista do Partido Democrata teve a ver com isso. O advogado do gabinete de Trump, Lin Wood, protocolou uma intimação ao secretário de Estado da Geórgia. Wood alega que os oficiais do estado estão envolvidos em fraude eleitoral. Ele também está convocando os moradores da Geórgia a pedir por vídeos de segurança das caixas das cédulas ligadas às acusações. Mais cedo, no Wisconsin, o grupo protocolou uma petição emergencial à Suprema Corte do Estado, desafiando os resultados eleitorais não oficiais da região. Phil Klein, o diretor do projeto Amistad da Thomas More Society, disse que identificaram mais de 150 mil cédulas possivelmente fraudulentas no Wisconsin, mais do que o suficiente para questionar a validade dos resultados eleitorais relatados pelo Estado. Ele alega que essas discrepâncias foram resultado direto da violação dolosa da lei estadual pelos oficiais eleitorais de Wisconsin. O documento afirma que descobriram mais de 10 mil cédulas republicanas que não foram contadas, mais de 10 mil eleitores republicanos que tiveram suas cédulas solicitadas e preenchidas por outra pessoa e por volta de 100 mil cédulas ilegais contabilizadas. O prazo para a primeira recontagem é 1º de dezembro. A Comissão Eleitoral do Wisconsin não respondeu a um pedido por comentário. Uma pesquisa revela que 45% dos eleitores de Biden não faziam ideia do escândalo financeiro entre seu candidato presidencial e seu filho, Hunter. O analista de mídia por trás do estudo afirma que cerca de 9% deles não haveriam votado em Biden se soubessem. Miguel Moreno, do NTD, detalha como a cobertura tendenciosa da mídia poderia ter desequilibrado a eleição. O Media Research Center, um grupo de monitoramento fundado na década de 80, diz que, em média, cerca de 17% dos eleitores de Biden não teriam votado nele se soubessem de certas histórias ou não noticiadas ou omitidas pela mídia tradicional esquerdista. Brian Bozell, fundador do MRC, diz que o presidente Trump certamente venceria 6 dos 7 estados disputados, onde entrevistaram 1.750 eleitores de Biden. Donald Trump teria vencido todas as disputas contestadas na América. Das 6 disputas contestadas, ele teria vencido cada uma delas e teria, no mínimo, 311 votos eleitorais. Destaco, nós somente pesquisamos 6 estados. Eles coletaram dados no Arizona, na Geórgia, no Michigan, em Nevada, na Carolina do Norte, na Pensilvânia e no Wisconsin. Para listar algumas de suas descobertas, 35% não estavam cientes das acusações de assédio sexual que Tara Reade fez contra Joe Biden. 43% não sabiam dos acordos de paz do presidente Trump no Oriente Médio, que lhe renderam indicações ao Nobel da Paz, e cerca de 45% não faziam ideia dos escândalos financeiros de Joe e Hunter Biden. Se a reversão quanto a Biden fosse aplicada à nação, com base em dados atuais da eleição, Biden perderia ao menos 13,5 milhões de votos. Bozell disse que isso é o resultado deliberado da cobertura midiática tendenciosa da mídia tradicional esquerdista. Eu acho que, neste ciclo eleitoral, mostraram, inquestionavelmente, que se tornaram completamente porta-vozes do Partido Democrata e da esquerda radical. Ele agora encoraja organizações conservadoras a entrarem na indústria das notícias para combater a disseminação de fake news. Com base em pesquisas de boca de urna, o presidente Trump ganhou eleitores latinos este ano. Um estrategista de mídia da campanha de Trump disse ao nosso repórter Miguel Moreno que a agenda socialista adotada pelo Partido Democrata levou latinos a favorecer Trump. 47% dos eleitores latinos na Flórida ficaram com o presidente Trump nessa eleição, 12% a mais que em 2016.
Enquanto isso, o sucessor de Hillary Clinton, Joe Biden, perdeu 10% do voto latino lá. Isso segundo dados coletados pela American Society. O sócio da campanha de Trump, Giancarlo Sopo, afirma que o Partido Democrata assumir uma agenda socialista afastou alguns latinos, como das comunidades cubanas e venezuelanas na América. O que vimos em 2018 foi o presidente do Partido Democrata, Tom Perez, dizendo que a parlamentar Alexandria Ocasio-Cortez era o futuro do partido. Sabe, com um futuro desses, não surpreende que muitos latinos em lugares como a Flórida querem ser parte do passado do Partido Democrata, porque ninguém quer que seu futuro seja o socialismo. A socialista democrática Ocasio-Cortez apresentou o Green New Deal em 2019. Enquanto isso, Trump se posicionou contra o socialismo por toda a campanha de reeleição. Mas Sopo diz que isso não ocorreu só na Flórida. Trump ganhou eleitores latinos em diversos estados. Para citar alguns, com base em pesquisas, Trump ganhou 11 pontos percentuais em Ohio, 8 em Nevada e 6 no Texas. O que viram nesse presidente foi alguém disposto a deixar de lado o politicamente correto e lutar por políticas que valorizem o trabalhador braçal. E estou falando especificamente de algumas das políticas econômicas do presidente, sua disposição de realmente enfrentar a China por abusar do nosso povo, mas também a disposição do presidente em lutar por uma fronteira forte. Sopo diz que há uma noção errada de que hispânicos não desejam uma fronteira forte, mas na realidade, hispânicos em regiões fronteiriças, de acordo com ele, são afetados negativamente pela imigração ilegal. Uma pesquisa de 2020 da Pew Research mostra que 2/3 dos latinos viam mais segurança na fronteira dos Estados Unidos com o México como uma meta muito ou razoavelmente importante. Miguel Moreno, NTD. Em um vídeo que voltou a circular, o diretor da Domínio Voting Systems demonstra como usuários podem manualmente adicionar votos às suas máquinas e explica que essa é uma característica do software da Dominion. A advogada Sidney Powell recentemente mencionou isso ao discutir alegações de fraude eleitoral contra a Dominion. Em um vídeo supostamente de 2017, o diretor da Dominion, Eric Kumar, demonstra como as máquinas e softwares eleitorais da Dominion funcionam. Uma característica, ele explica, é a possibilidade de adicionar votos manualmente, algo que a Dominion chama de adjudicação. E o que estamos dizendo é, não sabemos qual a intenção do eleitor, mas vamos permitir que os adjudicadores decidam com base em qualquer tipo de estatuto estadual. Então, logo na tela, posso pegar e dizer, quer saber? O eleitor queria marcar isso, ele queria que esses votos fossem para esses candidatos. Kumar diz que isso deve ser usado quando um eleitor não marca a cédula corretamente e a máquina não consegue ler que candidato foi escolhido. Se isso ocorre, um operador pode adjudicar a cédula, o que significa que manualmente escolhem que candidato eles acreditam que o eleitor queria. Apesar das explicações da Dominion para a característica, alguns citam preocupações sobre como o operador poderia usá-la. Em uma coletiva de imprensa recente, a advogada Sidney Powell comentou essa característica ao discutir alegações de fraude eleitoral contra a Dominion. O software, no próprio manual que você pode baixar na internet, encorajo todos a ler, porque especificamente aponta algumas dessas coisas como características do sistema. Porque isso foi permitido nesse país está além da minha compreensão e ninguém ter endereçado isso é absolutamente estarrecedor. O folheto da Dominion anuncia que a função de adjudicação permite o processamento eficiente de cédulas que requerem resolução da intenção do eleitor durante a etapa de pós-votos em uma eleição. Também diz que trocas de cédulas sempre preservam a intenção original do eleitor. Qualquer um auditando uma cédula poderá ver como o eleitor marcou sua cédula, como o scanner interpretou a intenção e como a cédula foi adjudicada. Após preocupações sobre o mau uso desta função crescerem, a Dominion publicou uma declaração em seu website dizendo que funcionários da Dominion não possuem acesso a esse sistema de adjudicação nem o operam, e que o acesso a qualquer sistema de adjudicação é delegado à autoridade eleitoral operando. Na noite de segunda-feira, a advogada do gabinete de Trump, Jenna Ellis, disse à Newsmax que Sidney Powell está concentrando seu trabalho em casos de fraude eleitoral ligados à Dominion. A Geórgia acaba de iniciar sua segunda recontagem. Dessa vez não será à mão e não há novos processos a seguir, enquanto o secretário de Estado negou a solicitação do gabinete de Trump de verificar assinaturas dessa vez. Melina Wisekup, da NTD, noticia no condado de Cobb, na Geórgia.
O condado de Cobb, é um dos 159 condados da Geórgia que começaram sua segunda recontagem. O diretor aqui diz que devem terminar antes do prazo, já que estão somente reescaneando as cédulas. O gabinete Trump solicitou uma verificação das assinaturas durante este processo de recontagem, mas o pedido foi negado. O governador Kemp também disse acreditar que deveria haver verificação das assinaturas, mas uma fonte próxima a Kemp disse não achar que ele está pressionando o secretário de Estado para garantir que isso ocorra. Eu falei com o Kemp em uma atividade outro dia. Eu mencionei que precisávamos de uma auditoria independente para verificar as assinaturas de todas as cédulas postais e o sistema eleitoral da Dominion. E ele disse que eu precisava falar com o Raffensperger. Eu disse que estava trabalhando como monitora e eu havia mandado e-mails e entrado em contato com o escritório dele. E ele me disse, você precisa falar com ele. E eu disse, eu acho que você precisa. O secretário de Estado disse que não é possível verificar as assinaturas durante o processo da recontagem, porque comprometeria a privacidade dos eleitores, o que ele diz ser uma violação das regras eleitorais do condado. Bom, esse é só nosso processo que a gente sabe. Nós verificamos as assinaturas conforme as cédulas estão sendo recebidas, conforme as aplicações estão sendo recebidas. Então, sabe, honestamente, eu não sei se isso é algo que precisa ser fiscalizado. Mas, bom, nós temos disponibilidade aqui neste local, as portas estão abertas. O gabinete de Trump diz repetidas vezes acreditar que as recontagens na Geórgia são essencialmente inúteis sem verificação das assinaturas. Permanece a pergunta do porquê do Estado seguir com a segunda recontagem se não estão fazendo a verificação de assinatura solicitada. Uma observadora da contagem nos disse que ela acredita que o gabinete está utilizando diversas abordagens nos bastidores durante essa recontagem para identificar quaisquer possíveis fraudes. Claro, não podemos verificar se essas são as intenções do gabinete. E após um vídeo viralizar na segunda-feira de um caminhão triturando documentos em frente ao escritório eleitoral do condado de Cobb, isso aconteceu de novo às 10 da manhã de ontem. Eu vi 3 lixeiras imensas sendo colocadas no triturador. Ela diz que então mais 2 foram levadas para fora e trituradas também. Apesar disso ter ocorrido bem diante do escritório eleitoral, não pudemos verificar que documentos estavam sendo triturados nas 2 ocasiões. O escritório eleitoral fez uma declaração de que a trituração é um processo de rotina que ocorre após toda a eleição para ajudar a remover elementos não relevantes que não podem ser descartados facilmente. Isso enquanto agora diversos processos sendo abertos na Geórgia, tanto pelo advogado local, Lin Wood, quanto pelo gabinete de Trump. Do condado de Cobb, na Geórgia, Melina Wisecup, NTD. O advogado Lin Wood, que integra as iniciativas jurídicas da equipe de Trump, protocolou uma intimação com o secretário de Estado da Geórgia como réu. Wood também escreveu uma série de tweets na segunda-feira à noite alegando que oficiais do Estado na Geórgia estão envolvidos em fraude eleitoral. O advogado de Trump, Lin Wood, está pedindo que moradores da Geórgia solicitem filmagens de segurança das urnas da eleição, após ser revelado segunda-feira que todas as urnas eram monitoradas por câmeras de vídeo e que as gravações serão mantidas por 30 dias e disponibilizadas ao público conforme solicitado. Wood disse em um tweet para sobrecarregá-los com pedidos para que não possam destruir as evidências. Ele também disse, siga o dinheiro chinês, siga o dinheiro da Dominion, exige a resposta de Brian Kemp, do secretário de Estado da Geórgia. Wood tweetou imagens da intimação na segunda-feira, convocando o secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, a depor. Em um tweet, ele questionava se Raffensperger havia visto um suposto vídeo de fraude eleitoral da State Farm Arena, no condado local de Fulton. Wood disse, a câmera não mente. Como se escreve fraude eleitoral? A intimação ordena Raffensperger a fornecer vídeos de segurança, documentos, informações e objetos de permissão para inspecionar uma suíte na State Farm Arena. A intimação também solicita quaisquer ordens de serviço ou licenças ligadas a uma falha no encanamento da Hawks Arena. A intimação foi protocolada por Woods para o vice-presidente do Atlanta Hawks, pela Corte Distrital dos Estados Unidos para a região norte da Geórgia. Em um tweet posterior, Woods escreveu, em tempo, pessoas irão para a prisão na Geórgia, cada mentira será revelada, revide pela verdade. Espera-se que a advogada Sidney Powell abra um processo na Geórgia também essa semana. E essas são as notícias de hoje. Obrigada por assistir. Eu sou Stefania Cox.